Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática e é claro, você pode aí desde já curtir e acessar a minha fanpage e fazer a sua inscrição no meu canal do YouTube. Muitos vídeos, muitas aulas aí de processo civil para vocês. Nossa aula de hoje nós vamos tratar dos embargos de declaração. Pois bem, colegas, nós começamos a tratar do assunto embargos de declaração analisando desde já o primeiro artigo 1022. E olha só, o legislador ele traz uma novidade em relação ao Código de 73, porque agora a minha possibilidade de embargos de declaração não é só de sentença ou acórdão. O 1022 é muito claro. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, nos casos de contiver na decisão omissão, obscuridade, contradição, erro material. E olha só que interessante, até mesmo quando a decisão não estiver adequadamente motivada ou fundamentada, também cabe embargos de declaração. É naquela análise do artigo 489, parágrafo 1º. Então vamos lá. O 1022 já nos dá de forma muito clara, muito precisa, as possibilidades de eu embargar de declaração. Mas tem um detalhe, o prazo dos embargos de declaração é o único de 5 dias úteis. E nós começamos aqui já a verificar que ele é diferente dos outros prazos recursais que são de 15 dias. E uma situação muito clara que nós bem recordamos, artigo 1026. A partir do momento que eu protocolo os meus embargos de declaração, interrompe o prazo para outros recursos. Interrompe, inclusive no Juizado Especial Cível, no JEC, porque o Código de Processo Novo, a lei que trouxe a alteração do Código de Processo Novo, também acabou alterando o dispositivo do artigo 50 da Lei 9.099, porque lá antes suspendia. Então vamos lá, embargos de declaração interpostos interrompe tanto na Justiça Comum como no Juizado Especial Cível. Agora tem um detalhe. Em algumas situações, o meu objetivo com os embargos de declaração não é sanar ou corrigir. Por vezes, a minha pretensão é que haja uma modificação do julgado. E isso está muito claro no artigo 1023, parágrafo 2º. Nada impede que os nossos embargos de declaração ele seja recebido com efeito modificativo. Nós estudamos na doutrina, não é? O infringente. Então eu não quero só que o juiz sane, eu quero que ele mude, por vezes do procedente para o improcedente ou do provido para o improvido. E isso é possível sim. Nós temos aqui o artigo 1023, parágrafo 2º, que indica que o juiz, caso ele receba os embargos de declaração no efeito modificativo, infringente como queiram, a providência dele é intimar o embargado para que ele se manifeste. Também no prazo de 5 dias, caso o acolhimento dos embargos implique modificação do julgado. E mais uma coisa interessante sobre os embargos, hein? Olha só, se nós discutirmos que havia ou não uma situação de fungibilidade, o artigo 1024 do CPC, ele acaba com isso. Porque a depender da situação, quando eu protocolo os meus embargos de declaração, ele pode ser recebido como agravo interno. Então, se havia alguma discussão, se os embargos de declaração poderia indicar essa situação de fungibilidade, hoje ela está encerrada. Pode sim, com certeza. Os meus embargos de declaração, então, lá no 1022, ele me indica uma situação onde eu pretendo corrigir, sanar obscuridade, omissão, ou contradição, ou erro material, ou decisão não fundamentada. Os meus embargos de declaração, ele tem um prazo de 5 dias e ele interrompe a interposição, o prazo para a interposição de outros recursos. Então vamos lá, eu posso protocolar os meus embargos de declaração, ok? Mas eu ainda, depois que o juiz analisar os meus embargos, por exemplo, o meu prazo para apelação de 15 dias, ele volta e ele fica na íntegra. Eu vou ter os 15 dias na íntegra para fazer os meus outros recursos, como o recurso de apelação ou especial ou o extraordinário. Tudo bem?
Colegas, uma questão prática do dia a dia do nosso escritório, e para você que é estudante, fique muito atento a isso. Existe a possibilidade de um recurso ser aditado, ser complementado? Puxa, Ederaldo, não é possível, até porque existe aquela preclusão consumativa. Eu protocolei o meu recurso de apelação, acabou, eu não posso mudar. Mas olha só, o 1024, parágrafo 4º, ele indica uma possibilidade. Veja só, o cidadão protocola o seu recurso de apelação naquele prazo rapidinho, 4 dias. Só que a parte contrária fez embargos e declaração. Ou seja, acabamos de falar, hein? O prazo para outros recursos fica interrompido. Daí vem o magistrado, analisa os embargos de declaração, ok? Digamos que tem ali uma omissão nos embargos e o juiz supre a omissão. O cidadão havia feito um requerimento de dano moral, material e danos morais. O juiz julgou, não é? Só os 2 primeiros. E pelos embargos de declaração, ele acaba julgando e concedendo os lucros cessantes. A pergunta, esse recurso de apelação, que foi protocolado aí rapidinho, ele está em consonância com a sentença que hoje é a válida? A resposta é não. Então, nessa situação, o recorrente, o apelante, ele poderá, com base no 1024, parágrafo 4º, aditar, complementar o seu recurso de apelação unicamente nessa parcela que foi alterado por força dos embargos de declaração. Então a resposta é depende. Não é a palavra que o advogado mais adora. Depende. Essa questão de aditamento de recurso, depende. Depende do quê? Se porventura for interposto o embargos de declaração e ocorrer aí uma modificação, uma alteração na sentença, e eu já protocolei o meu recurso, eu posso complementar nos exatos termos dessa alteração do recurso de apelação. Agora tem o detalhe, se porventura esses embargos de declaração forem rejeitados, não alterarem em nada a decisão do magistrado, segue o jogo, segue o processo, independente de ratificação pela parte recorrente. Tudo bem? Então você que é o rapidinho que interpôs o recurso de apelação e depois veio o embargos de declaração, você vai ter que verificar. Se teve mudança na sentença, você poderá sim fazer um aditamento, um complemento da sua peça recursal nos exatos termos da modificação da sentença. Tudo bem? Outra coisa importante, muitos advogados deixam para fazer embargos de declaração com efeito de pré-questionamento de matérias. Porém, nós temos hoje uma possibilidade, não é pelo artigo 1025 do Código de Processo, que diz que na decisão já se encontram incluídos, no acórdão, todos os elementos que o embargante suscitou. Tudo bem? Então o 1025 ele vem muito festejado, que agora em tese, até analisando o próprio acórdão, onde eu pensar ou a própria sentença, se estiver ali contido todos os elementos, já é para efeito de pré-questionamento de matérias. Então eu, de certa forma, não vou ter que me preocupar em ficar fazendo embargos de declaração para fins de pré-questionamento, até porque no próprio acórdão, e o próprio 1025 já indica, já se está ali constando todas as matérias que foram aventadas pela parte recorrente ou até mesmo por um eventual recorrido. Tudo bem? E voltando, lembrando mais uma vez, o 1026, eu já disse e vou repetir, interrompe o prazo para outros recursos. A partir do momento que eu protocolo, que eu faço a interposição dos meus embargos de declaração, fica interrompido o prazo para outros recursos. E o parágrafo 1º, ele traz uma situação prática, hein? Vamos lá, eu estou dizendo que interrompe o prazo para outros recursos. Mas quando eu protocolo, eu interponho os meus embargos de declaração, é possível eu pedir para que o relator suspenda a eficácia da decisão? Ou interrompe ou suspende? Vamos lá. Interrompe o prazo para outros recursos. Eu estou dizendo o seguinte, eu posso requerer para que fique suspensa a decisão da qual eu estou recorrendo? Olha só, 1026, parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada
poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada probabilidade de sucesso e, mais uma vez, o quê? Houver risco de dano. Então vamos lá. E isso pouca gente tem feito, hein? Eu posso protocolar, interpor o meu recurso de embargos de declaração. Eu sei que vai interromper o prazo para outros recursos, mas eu posso também requerer a suspensão do andamento até que haja o julgamento dos meus embargos de declaração, e isso consta lá do artigo 1026, parágrafo 1º. Outra coisa também que eu gosto de falar quando eu trato dos embargos de declaração com os meus alunos é da situação da multa. Olha só, e isso você que me acompanha sabe disso, você que é estagiário, você que é advogado. Tem sentença de juiz que ele já indica lá, olha, se você embargar de declaração, eu posso te impor uma multa, hein? E realmente isso acontece bastante, seja na justiça comum, seja no juizado, seja na justiça do trabalho. Então o que acontece? De fato, existe aqui no Código de Processo a previsão de multa, quando os embargos são tidos por protelatórios. E muitas pessoas me perguntam, mas Ederaldo, e se eu realmente precisar embargar? É difícil falar para você quando será protelatório ou não. Vai da convicção do juiz, da análise do juiz. Mas que fique muito claro, colegas, hoje os embargos de declaração, eles podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial. Só que, por vezes, eu faço embargos de declaração para que o juiz possa sanar uma omissão. E a partir do momento que ele sana essa omissão, ele cria uma contradição ou uma obscuridade. Como bem diz o 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração eles podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial. Então daí muitos alunos me perguntam, me questionam, ô professor, e aí, cabe embargos de declaração, embargos de declaração? E eu digo que sim, super, com certeza. Porque por vezes o juiz ele acaba corrigindo, sanando uma situação e cria uma contradição, uma obscuridade. E como é que eu vou resolver isso? Através do recurso de embargos de declaração. Só que tem um detalhe, a multa. Algumas sentenças, como eu já abordei, não é? Constam lá, olha, se você embargar de declaração, eu posso entender que é protelatório, eu vou te impor uma multa. Então daí todo o nosso cuidado na hora de elaborar o recurso de embargos de declaração, para que não haja, essa possibilidade de multa pelo magistrado. E é aquele negócio, existe limite para eu embargar? Eu posso embargar? O parágrafo 3º, ele nos diz o seguinte: na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% do valor atualizado. E o parágrafo 4º diz: não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido tidos por protelatórios. O que é fato? Os embargos de declaração, eles servem para essa correção, para sanar. Mas nada impede também, como nós já estudamos hoje, que ele tenha aquele cunho de modificar a decisão judicial, ok? Existe sim embargos de declaração com efeito modificativo, do 1023, como nós já estudamos. Então, todo cuidado na análise dos embargos de declaração, são poucos artigos sim, mas existe ali uma importância muito grande. Hoje, com o Código de Processo Civil de 2015, nós estamos fazendo muitos embargos de declaração. É uma praxe nossa, a depender da situação concreta, até pelo fato de eu não poder estar sempre agravando, tentar esclarecer, sanar, corrigir as decisões judiciais através dos embargos de declaração, ok? Então, como o CPC de 2015 trouxe, essa ampliação dos embargos de declaração, muito se está fazendo nos escritórios. Então, daí o nosso cuidado especial para que eu possa aplicar muito bem os embargos no meu dia a dia forense. E lógico, lembrando, nada impede que o juiz, ok, converta os meus embargos de declaração em agravo interno, o que dá margem para discussão, o que acaba inserindo de forma muito clara na esfera recursal a possibilidade da fungibilidade. Então, lembrando, curta a minha fanpage, ok? E também faça a sua inscrição no meu canal do YouTube, CPC na Prática. Até a próxima aula. Um abraço.